Alô, então hoje eu vou-vos trazer um vídeo sobre todas as aplicações que eu tenho no meu telemóvel sobre livros e eu vou dividir isto em duas partes. Eu acho que vou dizer primeiro as aplicações todas que realmente estão relacionadas com a leitura e depois na segunda parte eu vou dizer todas aquelas aplicações que estão relacionadas com o conteúdo literário, ou seja, tudo aquilo que eu uso para eu criar conteúdo literário. Então vamos a isto. É assim, eu devia ter estudado antes de começar o vídeo, mas não estudei nada, portanto eu vou with the flow. Estão a ver? Go with the flow. Vou ver as aplicações, vou-vos mostrar e pronto. Então, se calhar vou meter aqui o meu tipo ecrã do telemóvel e assim vamos falando enquanto eu mexo nas aplicações. Então, a primeira aplicação que eu tenho aqui, vocês estão a ver tipo a minha pasta principal, né? Aliás, a pasta de livros, pronto, tenho duas folhinhas e na primeira parte eu tenho uma aplicação que se chama Books, que eu penso que seja a aplicação mesmo do iPhone e pronto, como dá para ver tem livros e realmente vocês podem comprar os livros nesta aplicação e lê-los nesta aplicação e eu antes de criar antes de comprar o Kobo, que foi o meu primeiro e-reader, eu li aqui para ver se gostava e comprei este livro More Than Friends. Não sei se comprei ou se estava grátis, já não me lembro. E como dá para ver, eu li o livro todo aqui, mas realmente o livro acho que nem era assim tão grande. O livro não adorei, portanto demorei bem tempo para comprar o Kobo e basicamente eu usei usei esta aplicação mesmo para isto, só para testar e para ler esse livro, mas como dá para ver, temos aqui alguns livros, alguns até são conhecidos, como dá para ver aqui em baixo. Depois temos aqui então os livros disponíveis. Depois temos a loja em si, não é? Podemos comprar. E audiobooks, que eu nunca utilizei, e depois então a parte de pesquisar. E imaginei, eu realmente, foi só uma aplicação para testar, eu não recomendo esta aplicação porque vocês têm no telemóvel ou no iPad e isso. Imaginem, se vocês não tiverem Kindle nada disso, ok, usem no iPad, mas no telemóvel não recomendo. Depois tenho o OBC Reader, que honestamente eu não sei por que raio que tem esta aplicação, mas eu acho que tinha a ver com alguma parceria, já não me lembro, mas está aqui e eu acho que isto tinha a ver com uma parceria. Com a parceria que eu tenho com a Penguin Internacional, que eles mandam os livros em digital, e-books, né? E eu precisava, como eu tinha o Kobo, era bem difícil meter lá no Kobo e eu acho que precisava de uma aplicação. Olha, já nem sei para que isto serve, para esta aplicação serve, mas pronto, está aqui e eu, lá está, não apago aplicações. Depois tenho o Kindle, porque tenho o Kindle e então às vezes quando passo aqueles livrinhos pirateados faço pelo telemóvel, então dá-me jeito de ter a aplicação e também porque realmente eu gosto da aplicação, gosto de ver aqui os livros todos que tenho e porque os livros aqui aparecem com cores, as capas no Kindle não aparece, né? Não tenho, mas basicamente eu só tenho esta aplicação mesmo para passar os livros pirateados para o meu Kindle e pronto, depois basicamente lá está, nunca usei muito mais do que isto. Não sei se dá para comprar por aqui, mas eu acho que não dá. Mas basicamente todos os livros que no Kindle estão aqui e também podem ler por aqui. No entanto, não recomendo mais uma vez. Não acho que seja tipo muito bom para os olhos e tipo a mim dá-me dor de cabeça, portanto. Eu acho que é isso só para saber dos livros que tem e é isso. E para passar livros também dá jeito. Depois tenho o Kobo, porque eu tinha o Kobo antes do Kindle e eu tinha também aqui os livros todos e dá para-me jeito. E basicamente, como o Kindle, se calhar até um bocadinho menor, mas dá para ver então aqui os livros que eu tenho. Alguns foram comprados e tipo, imaginem, eu já não tenho Kobo e eles ainda estão aqui, estão a ver, mas pronto. Alguns comprados, outros não, mas eu gosto também da aplicação, acho que é fixe, também dá jeito para quem tem o Kobo. Acho que é um bocadinho melhor que o Kindle, porque eu acho que dá para comprar mesmo os livros por aqui
acho eu. Também tem os audiobooks, também temos aqui a parte do Kobo Plus, que eu já não tenho, né, porque já não tenho Kobo. Eu recomendo muito, somente se tem um Kobo, obviamente. Se não tem um Kobo, lá está, mais uma vez não recomendo. Apesar de poderem ler por aqui, no entanto, lá está. Eu não sei, eu não sou muito fã disto, mas pronto. Se quiserem também ler por telemóvel, por aqui. Ok, depois tem então aplicações que dão para seguir todas as nossas leituras e eu começo pelo Goodreads, que toda a gente conhece, obviamente. É uma aplicação que eu uso de QB. Então, numa primeira página temos então todas as pessoas que nós seguimos, tipo todos os updates das leituras deles e se eles gostaram do livro, tipo as avaliações e isso tudo. Temos nesta primeira página. Lá está, mais uma vez, eu não uso esta aplicação para isto. E também podemos procurar aqui os livros que temos interesse, que não temos, pronto. Depois, numa segunda parte, temos então os nossos livros, onde estão aqui por cima as nossas leituras, que as que eu tenho aqui não estão, mas eu daria F, mas eu não consigo meter. Sei que há uma forma de meter, mas eu não tenho interesse nenhum, portanto, olhem, é o quê? Depois, todos os livros que nós queremos ler estão aqui, pronto. E depois os livros que nós já lemos, tipo, desde sempre, não é só o nosso ano. Depois temos a parte do Discover, acho que dá para perceber quem é, né? Para nós vermos, para descobrirmos novos livros. A parte de procurar novos livros e depois aqui temos então toda esta parte que tem mais a ver connosco, o meu perfil, onde estão tipo as pessoas que eu sigo, os géneros que eu gosto, o meu Reading Challenge deste ano, que eu não me lembro se por acaso meti aqui. Meti 35, na verdade são 45, mas eu meti 35 para não me sentir tão mal. Todos os livros então que nós lemos, os challenges passados também. Imaginem, no geral eu acho a aplicação até gira. Eu só não a uso tanto. Eu uso para meter os livros que eu li, não meto quando é que eu comecei nada disso na altura, só meto mesmo no fim. Mas eu não vejo o que é que as outras pessoas fazem porque eu tenho tendência a comparar-me. Então eu sinto que o Goodreads, para mim, não melhorou a leitura, piorou no sentido em que, lá está, eu estava sempre a comparar-me. Por isso deixei de usar como usava, passei a só meter os livros que li para contar no challenge de leitura do ano, mas é só mesmo isso. Mas, by the way, se nós quisermos ler um livro, imagina, vamos procurar aqui Binding 13, porque era o que estava ali, metemos aqui. Depois temos aqui as opções de meter no quero ler, estou a ler agora ou já li, pronto, podemos mudar isso. Depois temos aqui a pontuação, temos sempre a sinopse e alguns detalhes do livro, tipo quantas páginas são, quando é que foi editado, quem é que escreveu e essas coisas todas. Aqui em baixo já temos a parte das opiniões em si e depois temos as opiniões escritas. Este até é fixe, mas lá está, não é tipo a minha aplicação favorita, por isso não uso assim tanto. Depois temos o Fable, que honestamente eu criei e nunca mais usei, porque achei muito confuso. Portanto, numa parte principal temos aqui também acho que as pessoas que nós seguimos e outras, eu não sei bem como é que isto funciona honestamente, mas acho que é tipo como o Goodreads, a primeira página tem a ver então, com um post de pessoas. Numa segunda parte temos então os clubes de leitura, que basicamente eu criei esta conta porque tinha essa parte que eu achava interessante e estou aqui numa da Matilde e um que eu tinha criado, mas que depois tipo eu não avancei com isto, porque o clube também não era só meu, então nem sequer avancei, nem sequer disse nada. Mas eu acho que para clubes de leitura esta aplicação até é bastante interessante. Depois temos então a parte de explorar, pronto, procurar livros e isso tudo, como todos os outros. Aqui então a parte dos livros, das nossas pastas, tipo os livros que eu quero ler, os livros que eu li, não é? Isto tudo passou do meu Goodreads para aqui, portanto eu não fiz nada disto, isto é só tipo, como eu tinha o Goodreads, eles aplicaram tudo o que estava lá para aqui. E depois o nosso perfil, que lá está, mais uma vez, acho que é tipo do género do Goodreads, muito bonitinho, mais bonitinho, na verdade, mas lá está, também não uso, portanto, acho que há muita gente que adora esta aplicação, mas de facto para mim eu acho muito confusa, mas tem tudo e mais um par de coisas. Na verdade, esteticamente é muito mais interessante que o Goodreads, mas não me chama. Depois temos a aplicação que eu realmente gosto e realmente uso, tipo, diariamente, que é o Bookmary, e eu gosto muito desta aplicação, porque é só para mim, eu não sei de nada sobre os outros, estão a ver? Então eu uso esta aplicação realmente diariamente, tipo todos os dias eu vou lá
E numa primeira parte temos então o livro que eu estou a ler, em que diz em que página é que estou, há quanto tempo eu estou a ler o livro e também se eu quiser meter algumas notas, nunca fiz isso na verdade, mas posso meter aqui algumas notas. Depois temos os livros que eu quero ler mais tarde, mas isso eu não uso. Temos a wishlist que eu também não uso. E depois as partes seguidas, na minha opinião. O calendário onde aparece tipo, a capa, eu acho que fica muito bonito ver os livros que nós já lemos, ou que começámos, ou que estão a ver, tipo, todos os livros em relação a este mês, eu acho que fica mesmo muito bonito. Temos então a nível de diário, em que tipo, vocês metem as páginas que leram nesse dia. Depois temos a nível anual, que eu também acho que está até bastante interessante, fácil de ver, estão a ver, tipo, basta agarrar no mês e ver-se quantos livros é que nós lemos. Temos aqui o goal do ano e depois temos essas estatísticas que eu gosto também. Portanto, a média de livros que nós lemos por mês. Depois aqui na primeira estatística é o número de páginas, o tipo de livro que eu li, tipo físico, digital. Depois temos... Ok, esta parte não é interessante, mas as estatísticas, tipo quantos livros de autor é que eu li, também de quantos editoras. E pronto, eu gosto muito desta aplicação, realmente acho também esteticamente bonita e interessante. Aqui depois tem todos os livros que eu li por mês. Pronto, eu gosto mesmo da aplicação. E lá está, não me comparo com ninguém porque a aplicação é só sobre mim. Depois cá em baixo também temos coleções, os livros que eu parei, ou seja, dei... Estes não são os DNF, para mim, são aqueles que eu quero voltar mais tarde, mas que, pronto. Depois temos os livros que eu realmente dei DNF, tipo, desisti, e todos os livros da minha biblioteca, em que são basicamente os livros que eu comecei, os que eu não acabei, isso tudo, estão todos lá. E eu, realmente, pronto, gosto muito. Dá para ver aqui a pontuação também e... Pá, não sei, eu adoro esta aplicação. E esta eu recomendo, especialmente se forem pessoas que se comparam com outras pessoas, esta aplicação é a ideal. Depois, Bookstack, vamos ver o que é, porque eu não me lembro. Olha, nem tenho conta, mas é algo. Eu se calhar vou deixar aqui para que é que isto serve, porque eu não sei. Depois, o NetGalley, que acho que toda a gente sabe o que é também um site / aplicação onde lançam novidades e que vocês podem pedir antes de serem lançadas. Estão a ver? Então, vocês têm a oportunidade de poder receber um livro antes de ele ser lançado e depois, obviamente, também tem aqui algumas regras em que vocês têm de dar o review sempre para... Imaginem, se eles derem um, eles só vos vão dar um a seguir se vocês derem uma opinião. Claro que não é sempre assim, porque depende também, mas eles são um bocadinho mais rígidos nesse sentido, em que realmente só vos vão continuar a dar livros se vocês continuarem a dar opiniões, estão a ver? Então, eu tenho esta aplicação não por causa da NetGalley, porque eu nunca pedi nada através da NetGalley, mas a minha parceria com a Penguin Internacional, por vezes, permite-me receber livros a partir da NetGalley e realmente eu tenho de ir à NetGalley e depois dar a minha opinião. Portanto, já recebi 2, eu nunca usei a aplicação em si, usei sempre no computador. Depois o João não sei o que está aqui a fazer porque eu acho que não tem nada a ver com livros. O Acrobat basicamente é porque eu tinha de passar os livros que eu recebia da Penguin para o Kobo. E então tinha isto aqui, mas também dá para meter livros, acho eu nunca usei na verdade, mas basicamente dá para meter livros também, e lerem. Depois tenho o Digital Editions, que também era outra aplicação que eu tinha para passar os livros para o Kobo ou para o Kindle. Pronto, para uma das aplicações, muito chato também, não gostei nada desta aplicação. Depois tenho o Pocketbook, que também é para livros, basicamente nunca usei na minha vida, mas é tipo mais uma daquelas aplicações, vocês podem comprar livros, ler livros, tipo, é isso. Eu não tenho aqui nesta pasta, mas tenho aqui o audio... Como é que se chama? A aplicação da Amazon para audiobooks, em que eu estava a testar. Eu realmente testei, tipo, pai 2 semanas. Não é para mim, mas... pronto, é audiobooks, tem todos os livros e mais alguns aqui, e vão ouvir. E se vocês gostarem, eu totalmente recomendo, porque está aqui tudo, ok? E tem também vários planos de pagamento... E pronto, gosto, mas não é para mim. E estas são as aplicações todas que eu tenho em relação a
a termos de leitura. Agora, em relação a fazer conteúdos literários, eu uso aplicações super normais, mas eu vou-vos dizer a mesma. Portanto, primeiramente eu uso aqui as notas, porque nada melhor do que podemos escrever tudo aquilo que nos vai na alma. Então, eu tenho aqui uma pasta que se chama Bookstagram, mas que na verdade é para todos os conteúdos a nível literário, e depois dentro da pasta eu tenho, por exemplo, uma nota sobre os encontros Meet Lisbon, depois às vezes tenho aqui tipo mensagens que eu preciso escrever mais longas e que tenho que mandar a muita gente, então escrevo aqui primeiro e depois vou enviar. Tenho também as minhas opiniões, quando eu sou tipo... Quando eu me porto bem e escrevo a opinião antes de meter no post, porque às vezes é tipo tudo no momento e vai e pronto. E pronto, tem aqui tudo aquilo que me dá jeito em relação aos conteúdos literários. Portanto, eu recomendo imenso fazerem tipo notas antes, porque eu acho que dá imenso jeito para tudo o que for preciso, mas para conteúdos literários, notas, tipo. Depois que eu também gosto muito, em termos de aplicações, tenho sempre o TikTok, apesar de já não ter a minha conta literária, mas acho que já a gente sabe como é que funciona o TikTok e realmente o TikTok é bom a nível de motivação e de inspiração, portanto, já. Depois tenho o meu Instagram, que também acaba por não só meter tipo, o meu conteúdo, né, obviamente, que é onde eu faço a partilha, a minha maior partilha é aqui no Instagram, mas só está também aqui para ver o conteúdo das outras pessoas. Geralmente o que eu uso mais nem sequer é a parte das fotos, mas sim aqui a parte dos stories. Gosto de ver tipo, o que é que as pessoas estão a fazer pelos stories, acho que é muito mais pessoal e também mais rápido de se ver, portanto, mas também gosto muito de vir aqui à parte da pesquisa, gosto de ver algumas fotos, gosto de ver conteúdo de pessoas que não sigo e passar a conhecer, estão a ver? Então, gosto muito. Depois tenho aqui o YouTube, obviamente, mas eu diria que o YouTube nem sequer é muito para... Pronto, obviamente é onde eu faço também um estudo de conteúdo, que é este que eu estou a fazer agora, um bocadinho mais longo isso tudo, mas eu diria que não é onde eu vou buscar a inspiração, é mais tipo onde eu gosto de ver conteúdo literário que é mais de conforto, na minha opinião. Tipo, imaginem, estou no sofá a ver alguma coisa, mas está tipo a dar som tipo, lá atrás, então gosto muito de ver aqui o YouTube e gosto muito, especialmente agora, do YouTube português, mas eu sigo muita gente a nível internacional também e é isso. Mas gostava que houvesse mais pessoas a nível português, mas pronto, também não é o conteúdo que temos hoje, mas é isto. E depois, uma muitíssimo importante é o Pinterest, que ajuda-me a nível de tipo, como é que eu vou tirar uma foto quando não estou inspirada, estão a ver? Gosto muito. Claro que isto tem outras coisas, porque aqui eu pesquiso tudo e mais alguma coisa, mas gosto de pronto, procurar tipo, ideias para tirar fotografias quando eu não estou inspirada, e também alguns conteúdos dá-me jeito, tipo, preciso de meter uma capa de um livro num sítio, venho aqui buscar a capa, estão a ver, então, não sei, Pinterest é, tipo, muito importante na minha criação de conteúdos e eu acho que na maior parte das pessoas. E em termos de redes sociais é só isso. E depois temos aqui a nível de edição, vou também já falar, que tem estas todas, a primeira a ser mais importante agora, neste precisamente, é esta aqui em baixo da G, porque obviamente a minha câmera é esta, e para passar todos os conteúdos para aqui para o telemóvel, para depois poder editar, é aqui que eu faço, nesta aplicação. Depois tenho o CutCap, toda a gente conhece, mas eu já não uso. Depois tenho o Canva, que é tipo o meu melhor amigo. O Canva serve para tudo para mim. E basicamente aqui eu faço tudo. Eu edito vídeos, desculpem, eu edito posts, eu faço também as coisas todas do Meet Lisbon, aqui tipo coisas do YouTube. Tipo, isto para mim é tipo vida. Eu não vivo sem Canva e eu estou tipo realmente a ponderar pagar Canva Premium. É um bocadinho carote, mas eu acho que vale a pena. Se vocês tiverem Canva Premium, por favor digam-me se vocês gostam, porque eu uso isto todas as semanas, tipo, de certeza absoluta, tipo, não há falha. Então eu sinto que pode ser um bom investimento. Tenho que pensar bem. Depois também uso o InShot para vídeos de TikTok ou para alguns vídeos que eu faço também para o Instagram, que eu acho que também... Então a gente conhece esta aplicação com o RedCap. Para mim é melhor porque não tenho que pagar nada, ou então posso pagar, mas se não quiser pagar,
faço tudo através de anúncios e para mim é ótimo. E lá está também aqui um monte de vídeos que eu fiz já. E é isto. E pronto, na verdade, são só estas aplicações que eu uso. Na verdade, atenção a algumas. Mas lá está, eu como vos disse, tenho imensas aplicações no meu telemóvel a nível literário e outros temas, na verdade, que não uso porque quero conhecer mesmo no telemóvel e depois tipo, isto não é para mim, mas depois também não tiro. Mas eu diria que a nível tipo, de leitura mesmo, o meu top 3 seria em segundo lugar, what the fuck? Em terceiro lugar, o Goodreads, em segundo lugar, o Kindle e em primeiro lugar, o Bookmorry, são as aplicações que eu acho que uso mais e gosto. E depois, a nível de aplicações para eu poder criar conteúdo, assim que hoje as que eu mais gosto. Eu diria que em terceiro lugar o Pinterest, em segundo lugar o InShot e em primeiro lugar o Canva, sem dúvida, eu amo. Portanto, o Canva e o Bookmorry são aquelas aplicações que eu não consigo mesmo viver sem. O resto, eu acho que temos muitas alternativas e dá para todos os gostos e, portanto, é isso. Espero que eu tenha explicado minimamente bem alguma aplicação. Sei que há algumas que foram tipo um bocadinho ao lado, mas não as uso. Mas se vocês usarem outras aplicações ou quiserem dar dicas de aplicações que gostam a nível de leituras e a nível de conteúdo literário, por favor, digam aí, porque eu gosto de conhecer novas coisas. E é isso. Um beijo, um queijo e vemos no próximo. Tchau!